Outro dia, nós estávamos tomando um lanche à tarde na nossa casa. A gente mora ali no Palavra da Vida, né? Por causa do seminário. E aí tem um gramadão assim atrás da nossa casa. E aí a gente viu um cachorro preto enorme correndo. Parecia um cachorro perdido. A gente reconheceu o cachorro. A gente saiu, todo mundo saiu correndo. A Thaís saiu na frente, chamou o cachorro. E a gente percebeu que ele estava perdido. Ele estava fora do caminho dele. Fora dos ambientes que ele deveria estar. Então a gente sabia a que casa pertencia aquele cachorro. A Thaís ligou para a dona do cachorro, porque aquele cachorro pertencia a uma família. Ele não era um cachorro de rua. E aí a dona do cachorro então enviou o seu servo, era um dos filhos, né? E mandou o seu servo, vai lá buscar o cachorro. E aí quando ele chegou perto do cachorro, o cachorro se encheu de alegria. Mas o servo da dona do cachorro precisava satisfazer o cachorro das necessidades mais básicas de um cachorro perdido, que é sede. E aí a gente arranjou um balde de água, colocou lá e o cachorro tomou muita água. E ele trouxe um pouquinho de ração e o cachorro comeu aquela ração. E aí o servo pegou pela coleira e levou ele de volta para casa. E o cachorro foi cheio de alegria. Essa é um pouquinho da história que a gente vai contar hoje, lá em Isaías, capítulo 55. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 55. O livro de Isaías é um dos livros mais importantes da Bíblia. Mesmo entre os judeus, que reconhecem apenas o Antigo Testamento, ele é um dos livros mais lidos, porque ele traz muitas revelações para o povo judeu. Mas os cristãos, desde sempre citaram muito o livro de Isaías. Só para você ter uma ideia, nos livros do Novo Testamento, Isaías é o segundo livro mais citado, só perde para Salmos. Ou seja, a igreja cristã, desde o início, reconhecia o livro de Isaías como um livro que traz muitas e grandes revelações para o povo de Deus. O livro pode ser dividido em basicamente duas grandes partes. É um livro de 66 capítulos, onde nos primeiros 39 capítulos, Isaías traz mensagens confrontadoras ao povo. Um povo que vivia em pecado, que havia se afastado de Deus. Isaías traz reprovações para outras nações. E isso está nos primeiros 39 capítulos. Do capítulo 40 até o 66, ou seja, nesse pedaço final do livro de Isaías, nós vemos mensagens encorajadoras e o consolo para o povo. Então, na primeira parte, confronto. Na segunda parte, consolo. Nessa segunda parte, existe um trecho especial, a partir do capítulo 49, do 49 até o 55, que é o que nós vamos ler hoje, que é um trecho muito especial, que fala sobre um personagem também muito especial para todo o povo de Deus, porque é o personagem que é chamado de o servo do Senhor. Talvez você conheça bastante o capítulo 53, que fala sobre o sofrimento de Jesus. E nesse pedaço, do 49 ao 55, Isaías fez vários oráculos, várias profecias que visavam encorajar o povo. E aqui eu quero que você preste atenção numa questão especial que acontecia naquela época. Isaías profetizou por volta do ano 700 a.C., o povo de Deus, os israelitas, já haviam sido divididos em duas partes, o norte e o sul, mas em 722, o povo do norte, chamado Israel, foi assimilado pela Assíria, pelos inimigos. Restava apenas o reino do sul, também conhecido como Judá. Isaías, então, profetiza para esse povo. Mas havia uma profecia de Jeremias, de que o povo de Judá seria levado cativo por 70 anos para a Babilônia. E talvez você já tenha escutado essa história. Isaías, este profeta que vamos ler hoje, profetizou antes do exílio babilônico. Mas, nesse trecho final, especialmente dos capítulos 49 a 55, ele profetiza escrevendo como se o exílio já estivesse acontecendo. A ideia é mais ou menos assim: que hoje nós escrevêssemos uma carta para que os meus familiares lessem daqui
50, 60 anos, e aquilo que eu estivesse escrevendo hoje é aquilo que está acontecendo com os meus familiares daqui 50, 60 anos. Tem muitos estudiosos que acreditam que isso é mentira, que isso não poderia ter acontecido. Mas nós cremos num Deus que revela coisas aos seus servos, e isso foi revelado ao profeta. O profeta, por exemplo, chama um homem chamado Ciro, que passaria a viver, 50, 70 anos. Isaías chamou o nome certo, do rei certo, do lugar certo, quase 100 anos antes deste homem existir, porque Deus o revelou. Então a ideia aqui é que o profeta Isaías escreve esses capítulos como se o povo já estivesse no exílio. Para quê? Para quando o povo estivesse no exílio, eles pudessem pegar a palavra de Deus, o livro de Isaías escrito, e ao ler, reconhecesse, puxa vida, ele está falando de nós, para nós agora, neste tempo. E nós precisamos acreditar no que o profeta escreve. A ideia de Isaías era que esse povo pudesse retornar à sua terra, a terra de Canaã, mas mais do que isso, pudesse ter um novo relacionamento por meio do servo do Senhor. E é isso que está em jogo nesse capítulo. E nós vamos ler esse capítulo. Mas antes nós vamos orar mais uma vez. Tá bom? Senhor Deus, ao ler esse texto, Senhor, eu quero pedir que o Senhor abra o nosso coração e o nosso entendimento. A começar em mim, Senhor. Que o Senhor nos conceda a graça de compreender a urgência do chamado que o Senhor deu para o teu povo há tantos e tantos anos atrás, mas que é tão real para nós hoje. Abre os nossos corações, não apenas para entendermos intelectualmente a urgência desse chamado, mas que o nosso coração seja movido, Senhor, para mais perto de Ti. Esse é o nosso desejo nesta noite, Senhor. E nós contamos com a Tua graça, com a ação do Teu Espírito. No nome santo de Jesus é que oramos. Amém. Vamos lá, vamos acompanhar a leitura? Capítulo 55 inteiro, tá? São 13 versículos. Diz o seguinte: todos vocês que têm sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que vocês gastam o dinheiro naquilo que não é pão e o seu suor naquilo que não satisfaz? Ouçam com atenção o que eu digo, comam o que é bom e vocês irão saborear comidas deliciosas. Deem ouvidos e venham a mim. Escutem e vocês viverão, porque farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu fiz dele uma testemunha aos povos, um príncipe e governador dos povos. Eis que você chamará uma nação que você não conhece, e uma nação que nunca o conheceu virá correndo para junto de você, por causa do Senhor seu Deus e do Santo de Israel, porque este o glorificou. Busquem o Senhor enquanto ele pode ser encontrado, invoquem-no enquanto ele está perto. Que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Vocês sairão com alegria e em paz serão guiados. Os montes e as colinas romperão em cânticos diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça
crescerá a murta, e isso será glória para o Senhor, e sinal eterno que nunca se apagará. Amém. Bom, hoje eu quero mostrar para vocês 3 aspectos do relacionamento com Deus. O primeiro é mostrar que todos necessitam de uma aliança com Deus. Tá bom? Primeiro, que todos necessitam de uma aliança com Deus. O segundo aspecto do relacionamento com Deus é mostrar que só no Senhor há vida verdadeira. E o terceiro aspecto é que só no Senhor há esperança de benefícios eternos. Ok? Primeiro, que todos necessitam de uma aliança. Segundo, que só no Senhor há vida verdadeira. E no terceiro, que só no Senhor há esperança de benefícios eternos. Vamos lá, nós dividimos então em 3 partes. A primeira parte vai do versículo 1 até o versículo 5. E como começa esse texto? Esse texto começa com uma grande oferta. A oferta de água. Vocês repararam que ele diz: vocês que têm sede. Imagina que você estivesse num lugar, e talvez você já tenha passado por isso. É muito comum nos shows, nos campos de futebol, né? As pessoas passam horas na fila, ficam horas torrando no sol, torcendo para um time, cantando com uma banda que está tocando lá, e aí no meio daquela multidão passa um cara com uma caixa de isopor assim: água, água, quem está com sede? Eu tenho água, eu tenho água. Já passaram por alguma coisa assim? Já viram alguma coisa assim? Parece que é isso que Isaías estava fazendo aqui. Ele está proclamando água para aqueles que têm sede. E por que água? Porque a água é a necessidade mais básica do ser humano. Você pode viver sem um carro. Você pode viver sem uma casa. Você pode viver sem doce. É difícil para alguns, né? Viver sem doce. Mas você pode viver sem doce. É possível. É possível você viver sem um emprego. É possível viver sem internet. Acreditem nisso, tá bom? É possível viver. Muita gente já viveu sem internet e não morreu por causa disso. É possível viver sem o celular. É possível viver muitos dias sem comida. Acredita que cerca de 40, 50 dias você consegue viver sem comida. Sem comida nenhuma. Mas sem água, em 4 dias você estará morto. É a necessidade mais básica do ser humano. Isaías então apela para essa necessidade, para chamar a atenção de pessoas que estariam sedentas, passando por sede. E ele oferece essa comida, essa bebida, de um jeito interessante. Olha o que ele fala: venham as águas, porque ele poderia oferecer. E ele fala assim: venham, vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Ué, como que eu vou comprar algo que não tem, se eu não tenho dinheiro? Mas olha o que ele fala logo em seguida, ainda no versículo 1. Sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço. E mais do que água, vinho e leite. Interessante. Interessante mostrar que aqueles que precisavam de água poderiam comprar água mesmo sem ter um tostão no bolso. A ideia, então, é que eu não compraria. Eu apenas teria que me deslocar até o lugar da água para pegar água. A ideia aqui, e Isaías começa a mostrar o caráter do Deus, do povo de Israel. É um Deus gracioso. É um Deus que não cobra para aqueles que estão sem dinheiro, que estão pobres, que estão necessitados. É um Deus que dá de graça. Aqui a gente já podia terminar hoje, podia ir embora com essa. O nosso Deus, o Deus Criador, Ele quer oferecer aquilo que é mais básico para todas as pessoas, mesmo que ela não tenha como pagar. Esse é o caráter do nosso Deus. E é isso que Isaías está lembrando o seu povo, que aquele povo era um povo necessitado e dependente de Deus, e que Deus queria dar aquilo que o povo precisava, sem cobrar um tostão. Em contrapartida, no versículo 2, Isaías agora faz uma pergunta confrontadora. Por que vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão? A ideia é que quando os israelitas estivessem lendo esse texto, eles estivessem lá no exílio.
E eles estariam vivendo uma vida comum. Longe da terra prometida, longe do templo, longe da religião. E talvez muitos daqueles judeus lá na Babilônia estivessem trabalhando para se sustentar, se esforçando, suando. Para quê? Para comprar coisas materiais, coisas que não são importantes. E por isso essa pergunta: vocês gastam naquilo que não é pão, ou naquilo que não satisfaz? Ou seja, vocês estão se esforçando por coisas que não são essenciais. E isso parece que deveria ser uma grande tolice. E você vai me perguntar, mas isso acontecia mesmo? Sim, de fato acontecia. Quando nós olhamos para o livro de Esther, nós vemos uma família de judeus que vivia na Babilônia e que trabalhava e que fazia coisas. Nós podemos ver isso também na época de Esdras. As pessoas estavam acostumadas já com o exílio. E parece que eles só mudaram de país, não estavam mais preocupados com o Senhor, não se esforçavam mais em voltar para a terra prometida, para o templo, para a região, para o relacionamento com Deus, e gastavam suas vidas em coisas improdutivas. Você já parou no mercado e viu um cara na sua frente, com uma aparência, e talvez você até conheça a pessoa, você sabe que aquela pessoa não tem dinheiro, que ela trabalha duro, e aquele dinheiro, pouquinho que ela recebe do mês, deveria ser para comprar alimento para os filhos, mas o cara está no caixa do mercado, com uma pilha enorme de cerveja. E aí você pensa, que é isso? O cara não tem dinheiro nem para se sustentar, nem para sustentar sua família, nem seus filhos, mas ele está gastando o suor dele para gastar com porcaria. Esse era o retrato do povo judeu que leria esse texto. E por isso a confrontação: parem de gastar dinheiro, parem de se esforçar por coisas que não são essenciais. Mas o que é essencial? O fim do versículo 2 nos responde: ouçam com atenção o que eu digo. Comam o que é bom e vocês irão saborear comidas deliciosas. Opa, peraí, como que começa? Ouçam. Veja como começa o versículo 3. Deem ouvidos a mim e escutem, e vocês viverão. Parece que a oferta que Isaías está aqui prometendo para aquele povo não era de água física, mas era de uma mensagem. O que eles deveriam fazer? Era trabalhar mais e mais para conquistar o acesso a Deus e um relacionamento com Deus? Não, não. Eles precisariam parar tudo e dar ouvidos a Deus. A oferta, então, consiste em mais do que sair do seu lugar e procurar alguma coisa boa para fazer, mas Isaías usa aqui, então, duas palavras, deem ouvidos e escutem, como sinônimos. Mas veja a seguinte, no versículo 3, venham a mim. E na frase de baixo, vocês viverão. O que Isaías está prometendo é que os sedentos, aqueles que estão com a necessidade mais básica da sua vida, deveria parar tudo e escutar a voz do Senhor. E a partir disso eles teriam vida. O que nos leva a ter o entendimento de que a necessidade mais básica não é água. Nos leva a ter o entendimento que a necessidade mais básica do ser humano é ouvir a Deus. Aquele povo estava sedento? Sim, não de água física. Aquele povo estava sedento de ouvir o Senhor. Era um povo que, por ter se desviado do Senhor, foi mandado para o exílio. E era um povo que, por estar no exílio, tinha se afastado do Senhor. Entende esse movimento? Eles desobedeceram a Deus, e por isso Deus os mandou de castigo para o exílio. E agora, no castigo, em vez de se lembrar de Deus, se afastavam ainda mais de Deus. E agora Isaías está chacoalhando eles e falando: vocês se esqueceram da necessidade mais básica que vocês têm, ouvir o Senhor de vocês. A promessa, então, não é apenas de comida. Isso é uma metáfora para o relacionamento que eles deveriam ter com Deus. A promessa não era satisfazer barrigas vazias.
A promessa era encher o coração de vida. No versículo 3 ainda, a partir da metade, diz que então ele... Leia comigo aí, ó, na metade do versículo 3. Porque farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. O que eles deveriam ouvir? A voz de Deus, que já foi falada muitos anos antes. Eu escrevi aqui no meu esboço 300 anos, mas eu estava errado. Porque essa promessa foi feita 1000 anos antes de Cristo. Ah, não, está certo, 300 anos. E aqui Deus está falando com o profeta 700 anos antes de Cristo. Ou seja, 300 anos antes, Deus apareceu para o rei Davi. Viram que apareceu o nome aqui, rei Davi? Ou seja, havia uma promessa feita para o rei Davi, 300 anos antes, de uma aliança. E como que funciona essa aliança? Essa aliança está lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 7. Tá bom? Mais precisamente no versículo 12, 13, 14. Depois você pode até conferir lá na sua casa. Mas o que Deus promete para Davi? Promete para Davi que ele morreria, mas que um descendente dele estabeleceria um reino eterno, um reino de misericórdia. Essa é a promessa para Davi. Foi daí que então tinha-se o entendimento dentro do povo judeu que o Messias, o Salvador, o enviado, viria da linhagem do rei Davi. E todo o Antigo Testamento, a partir de 2 Samuel, vai traçar essa linhagem dos descendentes de Davi, até que se encontrasse o Messias. E é por isso, se você é esperto, que agora você já pensou, então é por isso que o livro de Mateus começa com uma genealogia que passa pelo rei Davi e depois chega em Jesus? Muito bem, é por isso. Porque o Messias prometido viria da casa de Davi. E é sobre isso que Isaías está falando. Está falando, venham e ouçam, vocês terão vida. Vocês terão vida quando aquelas promessas e aquela aliança que foi prometida para Davi se cumprir na pessoa do Messias. E por meio dele vocês terão vida. E aí continua no versículo 4, falando sobre este servo, sobre este descendente de Davi. Eis que fiz dele quem? Do servo do Senhor, uma testemunha aos povos, um príncipe e governador dos povos. Eis que você, descendente de Davi, chamará uma nação que você não conhece. Uma nação que nunca o conheceu, virá correndo para junto de você por causa do Senhor seu Deus e do Santo de Israel, porque este quem? O descendente de Davi o glorificou. A promessa então de Isaías é, venham, vocês estão necessitados, sabe do quê? Mais do que de água, estão necessitados de um relacionamento com o Senhor. E este relacionamento virá quando vocês ouvirem a promessa que eu fiz para Davi, e vocês crerem naquele que Davi prometeu que virá, o descendente, o filho de Davi, o Messias. Isso acontece então no capítulo 55 de Isaías. E se você virar uma página antes, você vai ver que desde o capítulo 52, versículo 12, Isaías fala, sabe de quem? Do servo do Senhor, do servo sofredor, aquele que morreu por nós, aquele que foi transpassado, aquele que levou em nosso lugar o pecado. Naquela época, eles não sabiam quem era essa pessoa, mas hoje nós sabemos quem é. Jesus. Jesus é o Messias, Jesus é o descendente de Davi, Jesus é o que terá o reino eterno, um reino de misericórdia. Jesus é aquele que nos traz de volta para um relacionamento com o Senhor. A nossa necessidade mais básica. Mas é interessante notar que no versículo 5 principalmente, fala sobre outras nações. Ou seja, Isaías pregava para o povo judeu, mas falava que este Messias não traria relacionamento com Deus apenas para os judeus, mas sim para todas as nações da terra, dos quais nós fazemos parte. Sim, o papel do povo judeu
não era apenas ter relacionamento com Deus, mas ser luz para as nações. Luz para nações de todas as terras, porque Deus criou todas as nações. E Deus quer ter uma aliança com todas as nações. E é aqui que nós entramos nesse texto. Porque essa necessidade mais básica, essa sede que a nossa alma tem, não é apenas para os judeus, mas para todos os habitantes que nascem nessa terra. Todos aqueles que já nasceram, todos aqueles que nascem hoje, e todos aqueles que ainda nascerão com uma necessidade básica: conhecer a Deus, ouvir a Deus e ter um relacionamento com o Messias, que é Jesus Cristo. Esse termo, esse texto, ou esse tema, mais precisamente falando, da sede, é um tema muito interessante. Porque Deus escolheu um povo por meio de Abraão. E aquela terra lá da Palestina, do Oriente Médio, é uma terra que tem rios, o Tigre, o Eufrates, né? Tem o mar Mediterrâneo, mas é uma terra em geral muito árida e muito seca. E eu sei que depois que aquele povo se tornou numeroso no Egito, eles atravessaram o rio Nilo e foram para um grande deserto. Você se lembra disso? E lá no deserto, depois de alguns dias, o que o povo começou a reclamar? De sede. Tanto é que alguns milagres feitos no deserto por Moisés tinham relação com água. Fazia a água sair da rocha. Lembram-se disso? Para saciar a sede do povo. Mas o povo tomava aquela água e continuava com sede, porque o povo era rebelde, murmurador. Então todos eles morreram. Mas eles continuavam com sede. Em Deuteronômio se fala sobre sede. Os salmos falam de sede. Mas aí nós chegamos na revelação do Messias. O profeta Isaías mesmo, no seu livro, disse assim, lá no capítulo 5, 13, antes ainda da revelação do Messias: portanto, meu povo será levado cativo por falta de entendimento, e os seus nobres passarão fome. E o povo simples morrerá de sede. Havia essa promessa de que no cativeiro eles iriam ter sede. Agora chegando então na revelação do Messias. Você vai lembrar do livro de João, no capítulo 4. Diz que Jesus, voltando para Galiléia, tinha que passar por Samaria. E passando por Samaria, diz que num dia, no meio do dia, há um poço, no meio do nada, e ele manda os seus discípulos comprarem comida na cidade. E eis que tem uma mulher no poço. E eu vou ler para vocês, irmãos, aqui em João capítulo 4, versículos 13 e 14, o que Jesus disse para aquela mulher. Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nela uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ainda no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 35, Jesus respondeu assim para os seus ouvintes: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Quando Isaías prometeu água para os necessitados, ele falava de Jesus. Ele falava que um dia viria um homem, que não era um homem comum, mas era o próprio Deus encarnado. E que neste homem estaria a satisfação completa para nossas almas e para a nossa vida. Mas não para por aí, porque nós vivemos numa vida cheia de dificuldades, e nós tomamos um pouquinho de água, mas as coisas desta vida nos sufocam, e a gente parece que tem sede de novo, sede de Deus. Nós já temos Jesus no nosso coração, mas a nossa alma parece que ainda está sedenta. Mas existe uma promessa.
lá no último capítulo de Apocalipse, onde o próprio Jesus diz novamente: o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Parece que nós seremos saciados completamente quando estivermos com Jesus no céu. Mas o povo judeu não poderia esquecer disso, que a satisfação só haveria no ungido do Senhor. E nós hoje, que já encontramos o ungido do Senhor, Jesus, nós precisamos nos lembrar que Ele é a fonte de água que jorra para a vida eterna. Que a nossa fé deve estar conectada nele e Ele em nós, para que de nós possa fluir esta água. Mas que neste mundo nós lutaremos com isso ainda. Mas que no fim da história nós não teremos mais sede nenhuma. Porque nós estaremos junto, nós nele e Ele em nós. E aí chega de sede. Mas a primeira coisa que eu queria pensar com os irmãos é como está a sua vida. Você está satisfeito com a sua vida? Porque parece que os judeus estavam satisfeitos de estarem longe do Senhor. Como está a sua alma? A sua alma se satisfaz com os prazeres deste mundo? Você fica feliz só de assistir um jogo de futebol na TV? Isso é o que te dá mais alegria? Ou você trabalha a semana inteira, fica satisfeito com isso? Ou no começo do mês, quando você recebe o salário, naquela noite você dorme melhor? Provavelmente. Mas e no outro dia? Você está satisfeito? No Salmo 41, ou 42, diz assim: a minha alma tem sede do Deus vivo. Alguém disse na história da igreja que no coração do homem existe um buraco que só pode ser preenchido por Deus. E esse texto vem nos lembrar que não há nada nesta vida, nada, que pode matar a nossa sede. Nada. Porque só Jesus pode fazer isso. Então você tem se esforçado para quê? Você tem feito alguma coisa como aqueles homens faziam? Gasta o seu suor com o quê? Para quê? Para que você tem se esforçado tanto? Sabia que para você receber a água da vida, a sede, para você matar a sua sede, você não precisa se esforçar, você precisa apenas crer em Jesus? E há uma história muito interessante no Evangelho de Lucas, em que nós vemos uma situação muito interessante de duas mulheres, Maria e Marta, onde uma se esforçava muito, e a outra apenas estava sentada, ouvindo Jesus. E qual é a resposta para aquela que se esforçava? Marta, Marta, por que você se esforça tanto? Apenas uma coisa é necessária. E aqui um acréscimo meu, para satisfazer a sua vida. Maria entendeu isso, e isso não lhe será tirado. O nosso chamado para nós, assim como foi para os judeus daquela época, é: pare de se esforçar e ouça a voz de Jesus. Todo ser humano precisa de uma aliança com Deus, e essa aliança precisa ser com Jesus. Se você sente um vazio na sua vida, você precisa de Jesus. É disso que você precisa, de mais nada. E se você tem Jesus, mas ainda se esforça para ter um relacionamento com Deus, você também não entendeu direito. Porque sabe do que você precisa? De Jesus. Porque Jesus é o único que pode saciar a nossa sede. Jesus é o único que pode satisfazer a nossa alma.
A verdadeira satisfação vem por meio de um relacionamento verdadeiro com Jesus, que nos salvará e nos satisfará a alma. Tudo bem? Tudo bem mesmo? Segunda coisa que eu quero falar sobre o nosso relacionamento com Deus, é mostrar que só no Senhor a vida é verdadeira. E isso nos levará dos versículos 6 ao versículo 11. E ele começa assim: busquem o Senhor enquanto se pode encontrar, ou enquanto ele pode ser encontrado, invoquem-no enquanto ele está perto. E aqui a ideia do profeta era falar para o povo que já deveria conhecer o Senhor. E eu me reconheci muito aqui nesse trecho, porque nós hoje, Igreja do Senhor, é o povo do Senhor, e muitas vezes a gente pensa assim: eu não preciso mais buscar o Senhor, porque eu já criei no meu coração, eu creio que Deus habita em mim. Mas a ordem aqui também era para um povo que já conhecia o Senhor, mas que por muitas vezes deixa de buscar esse relacionamento. E a ideia aqui do buscar, do invocar, é de fato de andar perto, de estar pertinho, juntinho. Não é uma procura por alguém que está escondido, brincando de esconde-esconde. Deus não está brincando de esconde-esconde com a humanidade, irmãos. Deus se revelou quando Ele criou todas as coisas. E quando a gente olha para a criação, a gente vê Deus. Talvez de uma maneira ainda incompleta, mas a gente vê Deus. Mas Deus se revelou pela palavra de Deus, e a palavra de Deus nos revela cada vez mais do Senhor. A gente tem acesso, Deus não está escondido. Mas Deus se revelou de uma terceira maneira, e isso está escrito lá em Hebreus, diz que Deus se revelou por meio do seu Filho Jesus, e por meio de Jesus nós podemos encontrar Deus. Mas nós muitas vezes, sabendo de tudo isso, parecemos um pouco distante de um relacionamento verdadeiro com Ele. Lembrem que na primeira parte Ele promete vida por meio do ungido, por meio de Jesus. E aqui está, nós temos a nossa parte, nós também devemos buscar este relacionamento. Quando Jesus estava aqui na terra, Ele buscava o Senhor em oração. Ele se afastava do mundo, das multidões, da correria dos apóstolos, ia para o monte fazer o quê? Buscar o Senhor. No Sermão do Monte, Jesus fala sobre oração, diz assim: se você quer falar com Deus, fecha no seu quarto, se fecha em secreto, fala com Deus, busque o Senhor, e o Deus que o vê em secreto te recompensará. O nosso papel como povo de Deus é buscar o Senhor, é falar com Ele. Talvez você passe por isso na sua casa, você mora com seu marido, com sua esposa, com seus filhos, com seu pai, e se talvez você consiga ficar quase que o dia inteiro sem conversar com uma das pessoas que moram com você. Porque relacionamento precisa de intenção. E aqui o clamor do profeta é: busque o Senhor, busque vocês o relacionamento. Assim como um pai deve entrar no quarto do filho para conversar com o filho, para conversar com a esposa. O relacionamento precisa de intenção. Mas aqui nós não podemos perder de vista que o profeta está pregando para um povo que estaria no exílio. E olha que interessante, este exílio já havia sido profetizado muitos e muitos anos antes. Muito antes, inclusive, de Davi, na época de Moisés. Moisés escreveu o livro de Deuteronômio, lá no comecinho da Bíblia, que falava que eles teriam acesso a uma terra, a terra prometida. Ali era o lugar onde os israelitas deveriam morar, porque Deus deu aquela terra para eles. Mas eles só poderiam estar na terra enquanto eles fossem obedientes. No dia que eles fossem desobedientes, eles seriam mandados embora da terra, o que seria o exílio, o que estava se cumprindo para aquele povo que lia o livro de Isaías. E eu vou ler alguns trechos de Deuteronômio capítulo 4, versículos de 25 a 29. Olha o que Moisés disse: quando, pois, gerarem filhos e tiverem netos, e já estiverem há muito tempo na terra prometida, o que vai acontecer? Vocês se corromperão, vocês terão imagens esculpidas de outros deuses,
então vocês serão eliminados da terra. Aí lá no versículo 27 diz assim: o Senhor os espalhará entre os povos. E isso fala do exílio. E lá, versículo 29, de lá do exílio, quando vocês estiverem espalhados, porque foram desobedientes ao Senhor, de lá vocês buscarão o Senhor, seu Deus, e acharão quando o buscarem de todo o coração e de toda a sua alma. Então, quando Isaías diz para os judeus: busquem o Senhor, imediatamente deveria vir esse texto na cabeça deles: é verdade, Senhor, nós fomos infiéis a Ti, e agora nós estamos aqui, longe do Senhor, longe da nossa casa, e o que nos resta é agora buscar o Senhor de toda a nossa alma e de todo o nosso coração. Aquela geração tinha o privilégio de buscar o Senhor e de mudar o rumo deles, de se apartar dos ídolos e de ter um relacionamento verdadeiro e vida por meio do relacionamento com Deus. O que de fato aconteceu, porque depois o povo volta do exílio e nunca mais cometem o pecado da idolatria. Parece que ali naquele momento, no exílio, quando começaram a buscar o Senhor de todo o coração, e nós temos muitos exemplos de homens que fizeram isso. Esdras fez isso, Neemias fez isso, Daniel fez isso, Esther fez isso, Mardoqueu fez isso. E aquelas pessoas puderam voltar do exílio e ter um relacionamento de volta com Deus. Mas juntamente com a fé, que é o buscar, no versículo 7 diz que o ímpio abandone o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos, e você converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Parece que não bastava apenas a fé de buscar o Senhor, mas a fé vem acompanhada com arrependimento. Uma fé de buscar o Senhor e reconhecer que estava errado. Mudar os seus caminhos, mudar os seus pensamentos. E então receber o perdão de Deus. Porque só há relacionamento quando há perdão. Este trecho é uma bela de uma ilustração do Evangelho, porque até hoje, para uma pessoa se converter, e veja que ele usa esse termo aqui, ou seja, o ímpio, aquele que vive longe de Deus, ele precisa do quê? Ele precisa receber a revelação do Senhor, buscar o Senhor com fé e arrependimento, e então receber o perdão, para poder ter uma vida verdadeira junto com o Senhor. Mas não acaba por aqui. Porque dos versículos 8 até o versículo 11, há uma poesia belíssima que Isaías escreve. Na verdade, todo esse trecho é um trecho, apesar de ser um discurso de Isaías, ele é um discurso poético. E era assim que os profetas faziam naquela época. Eles não apenas davam uma bronca, como a gente dá uma bronca nos nossos filhos. Eles davam uma bronca em forma de poesia. Imagina você na sua casa, tendo que dar uma bronca em alguém e começar a fazer uma poesia cheia de rimas e paralelismos. Vai ficar bonito, né? Talvez fique até engraçado, né? O Rafael, que é mais, né, culto nas linguagens, talvez pudesse pensar em uma bronca poética um dia para os filhos dele. Mas o que de fato acontece aqui é que Isaías faz uma grande poesia para falar sobre isso. E ele vai usar palavras muito conhecidas. Eu vou ler novamente aqui os versículos de 8 a 11, que diz assim: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Vamos parar por aqui por enquanto. Então ele faz um jogo de palavras entre caminho e pensamento. E a ideia aqui é que aquele que estava longe do Senhor, estava longe porque pensava de um jeito errado e agia de um jeito errado. E agora ele usa esses termos para dizer: os pensamentos de Deus são mais altos do que os pensamentos do homem.
Ou seja, os pensamentos de Deus são corretos, os pensamentos dos homens são errados. E qual é a distância disso? É a distância como daqui nessa cadeira? É a distância daqui na casa do outro lado da rua? Não! É a maior distância que existe na face da terra, que é a distância entre o chão da terra e o céu. É muito distante. Deus é muito superior ao homem. E era necessário que eles reconhecessem isso, que eles estavam então pensando errado. E quando eu falo de pensamento, vamos pensar em fé. Eles estavam crendo errado. A crença deles era errada. E aí isso levava-os a ter atitudes erradas, caminhos errados. Essa era a situação do povo. E agora Isaías, então, na poesia diz, vocês primeiro precisam entender isso. Que vocês estão pensando errado, estão agindo errado. E aí vem a segunda parte da poesia. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam sem antes primeiro regarem a terra, fecundarem o solo e fazer brotar a semente que o semeador vai usar para fazer o pão, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que designei. E agora Deus então diz, a minha palavra é como a chuva. A chuva não cai na terra, rega a terra, faz brotar semente e depois evapora e volta para o céu? É isso que a chuva faz. Mas o que a palavra do Senhor faz? Sai da boca dele, desce, encontra corações destruídos, mentes corrompidas, transforma os pensamentos, corrige os caminhos, porque é isso que lhe apraz. O que apraz? O que significa essa palavra apraz? Significa desejo. O desejo do Senhor é corrigir pensamentos errados e caminhos errados. E fará prosperar. O que é prosperar? É de fato que essas pessoas que tiveram encontro com a palavra de Deus sejam transformadas. E aí quando as pessoas são transformadas, é como a semente que brotou do solo. Ou seja, a palavra do Senhor é eficaz. Ela não volta vazia. Quando alguém procura o Senhor em arrependimento e fé, recebe a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor é que faz, e preste atenção nesse trecho, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz. E prosperará naquilo para que eu a designei. Foi Deus que desejou a transformação de pessoas que estão longe de Deus. Lembra no trecho anterior? Para que você se esforça tanto? Para nada. Mas agora aquele que se encontra com o Senhor Jesus, que tem a sua vida refeita, é Deus que vai transformar você de dentro para fora. Porque esse é o desejo do Senhor. A palavra de Deus é sempre eficaz na vida de um pecador arrependido. Assim como o semeador que lança a semente e espera a chuva cair para fazer brotar. Um coração quebrantado e contrito precisa da palavra de Deus para ter a fé, suas crenças, seus pensamentos transformados. E não só isso, mas posteriormente, o caminho de vida, um jeito de viver, um jeito de se relacionar com as pessoas, um jeito de trabalhar, o jeito, inclusive, de servir na igreja. Esse é o desejo de Deus. E Ele faz isso por meio da sua palavra. Era assim que Ele queria fazer com aquele povo. E é assim que Ele quer fazer conosco. Que pessoas sedentas se encontrem com Jesus. O busquem em fé e arrependimento, reconhecendo que são pecadores. E recebem a transformação, o que a gente chama de santificação. Essa é a ilustração do Evangelho para nós. Esta é a verdade que salvaria aquele povo e que salva nós pecadores ainda hoje. Então a pergunta que eu tenho para vocês é: você tem buscado o Senhor para um relacionamento de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento?
Será que basta dizer, eu sou crente? Eu recebi Jesus há 15, 17, 20, 30 anos atrás? Será que isto basta para a nossa vida diária? Deus quer mais do que isso. Essa deve ser uma busca diária. Nós precisamos buscar o Senhor pela palavra. Nós precisamos buscar o Senhor por meio da oração. Diariamente, buscar o Senhor, buscar o Senhor, buscar o Senhor. Talvez Paulo quisesse falar isso quando disse, orai sem cessar. Não pare de buscar o Senhor, porque a sua vida depende disso. Por outro lado, você tem se arrependido dos seus maus caminhos e pensamentos? Porque aquele povo lá no exílio precisava fazer isso. E nós, crentes, será que cultivamos muitas vezes pensamentos errados? Será que muitas vezes praticamos atividades que não condizem com o povo de Deus? Certamente que sim. E é por isso que João disse lá na sua primeira carta, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo pecado. Certo? Porque o povo de Deus ainda peca. E o povo de Deus ainda precisa se arrepender. E o povo de Deus precisa ainda contar com um Deus que é rico em perdoar. É por isso que nos lembramos na ceia. Nos lembramos da morte, e hoje não é dia de ceia, mas nos lembramos da morte e do sacrifício de Jesus, porque Ele morreu por causa dos nossos pecados. Então, sempre há tempo de nos lembrarmos dos nossos pecados, nos arrependermos dos nossos pecados e recebermos o perdão do Senhor, para que possamos continuar buscando e continuar tendo um relacionamento vivo, verdadeiro com o nosso Deus, por meio de Jesus. Mas esse texto também fala sobre transformação. Como você tem sido transformado? Você vê um problema na sua vida e diz assim, eu vou mudar isso. Eu vou tentar fazer isso. Eu vou conseguir fazer isso. Eu vou colocar o meu relógio, o meu celular para despertar, para me lembrar de não ter esta atitude. Não é assim que nós somos transformados. Nós somos transformados por meio daquele que habita em nós, por meio do Santo Espírito que habita em nós e que produzirá de dentro de nós os frutos do Espírito, de Gálatas 5. Ou como Jesus disse, vocês são os ramos, eu sou a videira. De onde vem a seiva e a vida que há em nós, senão do próprio Jesus? Ou como Paulo disse em Gálatas, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Parece que para nós termos a nossa vida transformada, nós precisamos apenas morrer. Morrer para nós mesmos, para a nossa vontade, para os nossos desejos. E é isso que a palavra de Deus, que não falha, que é eficaz, quer produzir em nós. A nossa morte, a morte da nossa vontade. Deveria produzir isso nos judeus no exílio e deve produzir isso em nós hoje. Morra para a sua vontade e permita que Jesus viva a sua vida. E aí nós seremos transformados, conforme esse texto promete. E chegando para o final do texto, os capítulos 12 e 13. Eu vou ler novamente os versículos 12 e 13. Vocês sairão com alegria, e em paz serão guiados. Os montes e as colinas romperão em cânticos diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da sarça crescerá a murta. E isso é para a glória do Senhor, e sinal eterno que nunca se apagará. Ao final da história, a ideia principal aqui é que aqueles que estavam no exílio, que estavam entendendo a mensagem do profeta Isaías, estavam entendendo que eles estavam longe do Senhor,
estavam entendendo que eles estavam com sede de um relacionamento vivo com o Senhor, um relacionamento que só o Messias poderia saciar. Eles estavam entendendo que eles precisavam se arrepender. E no momento em que eles se arrependessem, que eles se buscassem o Senhor, a palavra do Senhor viria na vida deles, transformaria eles. E aí o que aconteceria com eles? Eles sairiam do exílio. Eles sairiam do exílio e voltariam para a terra prometida. E neste caminho, eles teriam paz e alegria. Porque agora não são mais escravos, agora são um povo livre, um povo liberto. Sairão com alegria e em paz serão guiados. Agora estão em paz com Deus. E agora a alegria surge no coração deles. Finalmente estamos nos relacionando direito com Deus. Era isso que o povo deveria pensar, era isso que o povo deveria esperar que acontecesse com eles. E parece que isso seria tão glorioso que na volta para casa, Isaías usa aqui uma figura de linguagem dizendo que as colinas cantariam. É como se o povo estivesse andando aqui, as montanhas ao redor começassem a louvar a Deus. Finalmente, esse povo duro, de coração duro, este povo burro que andou tão longe de Deus, agora, finalmente, eles entenderam que eles precisam andar com o Senhor. E as colinas cantariam, glória a Deus, aleluia. Finalmente, os pecadores se arrependeram. E as árvores do campo bateriam palmas. Finalmente, os pecadores se arrependeram. Essa é uma grande ilustração que deveria trazer esperança para nós. Porque nós também nos arrependemos, porque nós outrora éramos de dura cerviz, de coração duro, orgulhosos, e queríamos andar longe do Senhor, e achávamos que nós poderíamos governar a nossa vida, e que tudo ia dar certo. Grande burrice nossa. Mas quando nós entendemos que é pelo Senhor que nós podemos viver, aí até a natureza fica feliz. Lá em Romanos, capítulo 8, há uma ideia a respeito disso, quando diz que a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Porque um dia, aqueles que creram em Jesus agora são chamados filhos de Deus, e a natureza fica feliz com isso, porque as coisas estão entrando no eixo, como Deus queria desde o começo. E aí no versículo 13, a continuidade dessa linguagem metafórica e bonita, ele fala que em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta. O que tem a ver esse monte de planta? São plantas que talvez você não conheça. Eu conheço a murta, não sei se mais alguém conhece a murta. A murta é uma árvorezinha assim fininha, com os galhozinhos bonitinhos, normalmente é usado como cerca-viva em muitas casas. Mas a ideia aqui é que tanto o espinheiro quanto a sarça, como o próprio nome diz, eles são espinheiros. É um arbusto seco, com aparência feia, com uma madeira pobre, que não tem muita serventia. Ela não é bonita esteticamente, e ela também não tem uma madeira forte que possa ser usada para construir coisas. Pelo contrário, o cipreste é uma árvore nobre, é uma madeira nobre que foi usada, inclusive, para a construção da Arca de Noé, e que muitas vezes aparece nos textos bíblicos como a ideia de uma árvore boa para a construção. Recentemente estivemos lá na Amazônia, e as casas são todas feitas de madeira, e a gente perguntava, que madeira é essa? Por que essa madeira e não aquela? O povo que vive na selva, na floresta, sabe qual é a madeira que dura mais, que resiste mais à umidade. Tem madeira lá que você põe no solo, depois de 2 anos está podre. E tem madeira que você põe lá, depois de 40, 50 anos ainda está inteira. A ideia do cipreste é esta, uma madeira forte para construção, algo útil. E a ideia da murta é a ideia de algo com beleza, com perfume. Ou seja, parece que a natureza será transformada de algo sem utilidade para algo bonito e útil.
Mas aqui há uma consideração interessante, porque essa figura, parece que Isaías fala não para aquele momento, parece que ele está apontando para um futuro, e de fato isso não aconteceu na história de Israel. O povo voltou para a sua terra, mas a natureza não foi transformada. Isso nos leva a ter um entendimento que os profetas do Antigo Testamento profetizavam para aquele momento, mas também profetizavam para uma geração muito mais futura do que aquelas. E esse é o entendimento que nós temos, que isso fala não para nós hoje, mas fala para o reino das promessas, das misericórdias de Davi. Lembra que eu falei que para Davi foi prometido um reino, do qual Jesus é o rei, e que ele governará na terra com misericórdia? Este é o reino que a gente aguarda. Quando Jesus voltar, ele reinará. E naquele momento, então, a natureza será recriada. E aí as coisas feias e imprestáveis serão deixadas de lado. E toda a natureza será recriada de uma maneira muito bonita. E é por isso que, inclusive, o próprio Isaías, um pouquinho mais para o fim do livro, vai falar sobre a criança que enfia a mão e a cobra não morde, e que o leão e o cordeiro brincarão juntos. Esta é a renovação da natureza, que aguarda todos aqueles que creem em Jesus, que estarão com Jesus no seu reino. Então, essa esperança que estava sendo infundida no coração dos israelitas, de que eles deveriam ter um futuro glorioso, num relacionamento verdadeiro com Deus, também nos alcança. Porque quando nós estamos hoje, nós vemos a natureza se desfazendo na nossa frente, mas nós podemos olhar para o futuro, confiando que Jesus, aquele que sacia a nossa alma, nos levará a esse tempo de paz e alegria, com restauração completa, inclusive da natureza, para nós estarmos com Ele, sem sede, com a nossa alma totalmente saciada, vivendo um relacionamento totalmente verdadeiro com o nosso Deus, por meio de Jesus. E aqui, a pergunta que eu quero fazer é: qual é a esperança que te move ao acordar amanhã de manhã? Você acorda e pensa: eu preciso trabalhar. Qual é a esperança que te move a isso? É a esperança do salário no final do mês? É a esperança do prato do almoço? É a esperança do sábado? Porque se amanhã você acorda na segunda-feira, né? E o cara já acorda na segunda-feira esperando o fim de semana para descansar. Ou a próxima folga, né, Antônio? Que nem sempre é no sábado, né? Qual é a esperança que te move? É a esperança de você não ter mais aquela dor que você está sentindo? É a esperança de você conseguir trocar de carro? Ou de trocar de celular? Porque aqueles que já são do Senhor Jesus precisam esperar outra coisa: a volta dele. E o dia onde todas as coisas estarão refeitas. E todas as necessidades satisfeitas. Essa deve ser a nossa esperança, como povo de Deus. E se você já foi liberto do pecado, você se regozija com a alegria e a paz que você já recebeu? Nós somos de fato um povo perdoado ou não? Porque se sim, deveremos ter alegria. Porque a palavra de Deus não se cansa em mostrar como é feliz aquele que tem os seus pecados perdoados. Quando o filho pródigo volta da sua aventura no mundo, ele se lembra, se arrepende, busca o Senhor em fé, volta para casa, recebe novas vestes, é transformado. E o que há na casa do Pai? Alegria. Qual é o fruto do Espírito que deve surgir no coração daqueles que têm a habitação do Espírito Santo? Alegria, paz, paciência, amabilidade, alegria e paz devem estar no seu coração e devem jorrar de você.
Se isso não tem acontecido, o que você precisa fazer? O que nós precisamos fazer? Nos lembrar que um dia éramos escravos do pecado, mas que agora nós somos libertos em Cristo Jesus. Porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Foi para uma vida nova que Cristo nos libertou. Ou será que não foi Jesus que disse que se nós crescêssemos nele, nós teríamos vida e vida em abundância? Você tem contas para pagar? Tudo bem, se alegre. Você teve seus pecados perdoados. Você está com alguém doente na sua família? Tudo bem, viva em paz. Porque os seus pecados estão perdoados. E mais, se você nutre essa esperança desse futuro glorioso com Jesus, se você tem essa paz e essa alegria, se você já teve a necessidade mais básica da sua vida, satisfeita por Jesus, o que você faz quando você olha para o lado, ou para aquele lado, e vê um pai ou uma mãe que ainda estão com sede? Se você olha para o outro e vê um filho, ou um pai, ou um parente, ou um vizinho, ou um colega de trabalho, ou um amigo de escola, que ainda tem sede, e que ainda está buscando neste mundo algo para satisfazer a alma dele, o que você faz? Isso nos deve levar a uma atitude. A mesma atitude que a mulher samaritana teve. Lembra que a mulher samaritana se encontrou com Jesus e recebeu a água da vida? Ela estava naquele poço porque estava com sede. E eu estou com sede. Deixa eu tomar água. E Jesus ofereceu: moça, você não precisa dessa água, você precisa de mim. E aí ela se encontra com o Salvador, com o Messias, e entende que ela precisa de água, da água de Jesus, mas mais do que isso, ela crê de todo o coração, ela passa a amar Jesus. Ela recebe o perdão de Jesus. E aí o que ela faz? Ela sai correndo de volta para a cidade, chega lá e fala: gente, agora eu não tenho mais sede. Vocês também precisam desfrutar desta água. Quando vocês encontrarem esta água, a palavra dele nos transformará. E aí nós poderemos viver com uma esperança completamente diferente. Mas muitas vezes nós vivemos a nossa vida rodeado de pessoas sedentas de sede, do relacionamento mais básico que um ser humano precisa. E nós damos de ombro para essas pessoas. E largamos elas com sede. Nós precisamos pegar essas pessoas pela mão e falar: vem cá, porque eu vou te levar para as fontes de água viva. E lá você se encontrará com Jesus. E lá você não terá mais sede. Nós vemos então três faces, três aspectos do relacionamento com Deus. Que todos necessitam de uma aliança com Deus. Que só no Senhor há vida verdadeira. E que só no Senhor há uma esperança de benefícios eternos. O que nós precisamos fazer? Então, em primeiro lugar, uma aliança com Jesus. Se você está aqui nesta noite e ainda não tem uma aliança com Jesus, você precisa fazer isso. Você precisa reconhecer que você está longe de Deus, que você está se esforçando de maneira inútil para viver essa vida. E você precisa reconhecer que você é pecador. E que você precisa fechar com Jesus nesta noite. E se você quiser fazer isso, faça aí no seu coração, no seu lugar. Mas procure alguém da igreja, procure o Rafael, procure o Natanael, procure alguém aí da igreja e fala: irmão, eu quero me entregar para Jesus. Eu preciso dessa água viva. Nós que somos crentes, precisamos o quê? Buscar o Senhor.
de todo o coração, em arrependimento, deixar que Jesus viva a vida dele em nós, diariamente, por meio da palavra e por meio da oração. A gente também precisa de uma transformação na área da alegria e da paz. Como nós precisamos de transformação nessa área, irmãos. Você precisa se alegrar com a sua libertação. Nós precisamos ser um povo diferente, um povo mais alegre, pelo que Jesus já fez por nós. Eu não estou dizendo que você precisa rir das desgraças, mas você precisa ser feliz. Porque a maior realidade, a realidade eterna, já foi conquistada para você. E isso deve transformar totalmente a sua vida e a minha vida. Então alegre-se no Senhor, alegre-se com a sua libertação. E por fim, compartilhe sobre Jesus para as pessoas. Não deixe as pessoas sem ouvir que Jesus é o único que pode satisfazer a vida dessas pessoas. Então a nossa verdadeira satisfação vem por meio de um relacionamento verdadeiro com Jesus, que salvará aquele que se arrepende, trazendo transformação e alegre esperança. Você pode se colocar de pé? Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos nesta noite te agradecer, Senhor, pela tua palavra, que como o próprio texto diz, sai da sua boca e não volta para o Senhor, sem transformar aqueles por quem ela passa, por quem aqueles que ela encontra. E nós somos aqueles que fomos encontrados pela tua palavra nesta noite. Eu peço que o Senhor realize transformações na nossa vida. E nós te agradecemos, somos gratos, imensamente gratos, Senhor, porque Jesus é aquele que nos satisfaz completamente. Senhor, nos lembra disso, dia após dia, nesta semana, Senhor, nos lembrando que não precisamos de mais nada nesta vida, que tudo aquilo que era necessário para a nossa vida, para a satisfação da nossa alma, nós encontramos apenas em Ti. Nós temos acesso irrestrito e pleno ao Senhor, ao trono da graça do Senhor, aquele que nos recompensa. Obrigado, Senhor, por essas verdades. Nos encoraja, nos enche de esperança nessa semana. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém.